Você que possui uma empresa no Simples Nacional, sabia que existem modalidades de pagamento além daqueles em que a lei do Simples Nacional determina? Pois é, hoje, basicamente, a lei ela determina um parcelamento máximo de até 60 vezes. Significa dizer que eu, empresário, se eu possuo uma dívida no Simples Nacional, eu só consigo parcelar ela em até 60 vezes. E, inclusive, o valor da parcela não pode ultrapassar um limite legal que é estabelecido pela própria lei. Ok? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um contribuinte, de um cliente, em que ele possuía uma dívida de mais de 100 mil reais inscrita em dívida ativa e ele buscou o escritório justamente para conseguir aderir a um parcelamento que fosse mais vantajoso para ele. Vamos lá. No caso desse contribuinte, ele possuía uma dívida de mais de 100 mil reais. Vamos olhar aqui o portal do Regularize. Então, lá, nós temos uma dívida de mais de 102 mil. E ele procurou o escritório justamente para conseguir renegociar essa dívida. Após um parecer jurídico que nós fizemos para ele, uma análise detalhada do caso individual dele, em conformidade com a Constituição Federal, em conformidade com o Código Tributário Nacional, vislumbramos que mais de 70 mil reais esse contribuinte não precisava renegociar, uma vez que era passível de contestação administrativa e judicial. Então, assim seguimos. A estratégia seguiu da seguinte forma: ingressamos com uma ação judicial para contestar esse valor de 70 mil reais, que o contribuinte não tem mais o dever de pagar, o dever legal de pagar, e o valor residual escolhemos por renegociá-lo junto ao portal da PGFN. Então, aqui nós, só a título de exemplo, nós temos o valor de 102 mil. Vamos renegociar para gerar uma simulação da dívida tributária desse contribuinte. A título de exemplo, vamos pegar apenas o valor de 39 mil reais. Aqui ele dá informação para nós de que existem outras dívidas, né, e que eu estou selecionando apenas uma, se eu devo seguir. Vou prosseguir. Então aqui, o próprio portal da PGFN, ela vai gerar modalidades de transações tributárias conforme a capacidade de pagamento desse contribuinte. Ela busca informações financeiras, informações contábeis que já estão pré-registradas junto desse contribuinte, e com base nessas informações, ela vai disponibilizar modalidades de parcelamento. Isso significa dizer que, se esse contribuinte ele possui um COPAG maior, uma capacidade financeira de pagamento maior, o fisco dará oportunidade de pagamento menores, uma vez que ele possui mais capacidade de pagamento. Em outras palavras, significa dizer que o Regularize, basicamente, ele vai beneficiar aqueles que têm menos capacidade de pagamento e beneficiar menos aqueles que têm mais capacidade de pagamento. Isso quando a gente olha dentro da modalidade de transação tributária, de parcelamento da dívida tributária. Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma opção 1 do edital, do referido edital. Selecionamos o valor da CDA, o número da CDA. Aí aqui nós temos o valor da dívida de 39 mil, um total de desconto de 18 mil reais e um total a pagar que daria 20 mil reais. Esse contribuinte está tendo um desconto, né? Teria um desconto de mais de 18 mil reais. Qual seria a forma de pagamento? Uma entrada em 5 vezes de 394 e o restante do parcelamento em 2.676. Ainda assim, conforme foi conversado com o cliente, esse valor ainda ficaria muito alto para ele. Então, existem diversas outras modalidades aqui de transação tributária que foram oportunizadas aqui para ele. Temos outra modalidade de transação tributária. Aqui o desconto, como vocês podem ver, é menor. O total a pagar seria maior. Consequentemente, o valor das parcelas aqui menores também. Ó, nessa modalidade de transação tributária disponibilizada para ele, o contribuinte teria uma opção de até 17 vezes, muito parecido com a anterior também. Vamos ver essa daqui. Ó, aqui o parcelamento já aumentou, de 17 foi para 35. Então, basicamente, ele tem um desconto menor. Do nosso ponto de vista, seria um desconto, teoricamente, interessante. E o formato de pagamento também já seria um formato de pagamento que ele conseguiria honrar. E aqui na opção 9, que foi disponibilizado pelo Regularize, nós temos a maior quantidade de parcelamento, né?
Então, aqui a gente conseguiria o maior limite de parcelamento conforme a lei determina. Então, vocês vejam que não existe qualquer parcelamento maior do que 60 vezes. Não existe nessa modalidade qualquer tipo de desconto. O total a pagar seria basicamente o mesmo do valor da dívida. Aqui, nesse caso, nós teríamos uma entrada de 7.800. Então, uma entrada que, para o contribuinte, não seria interessante. E esse parcelamento seria extremamente vantajoso para ele. Seriam parcelas que, de fato, ele conseguiria honrar. Porém, existe hoje um edital vigente que vai até o final de setembro que possibilita os contribuintes de fazerem uma transação tributária, um parcelamento da dívida tributária em até 133 vezes. Veja que nesse caso desse contribuinte não existe qualquer modalidade que permita ele parcelar sua dívida além de 60 vezes. Então, nós fizemos uma análise do Copag desse cliente, da capacidade de pagamento dele. Nosso escritório solicitou a ele diversos demonstrativos fiscais da empresa, DRE, declarações financeiras, declarações pessoais, informações mais sensíveis, para que pudéssemos realizar uma revisão do Copag desse cliente, de modo que, com a confirmação de que o Copag não é esse constante, mas sim o que nós estamos requisitando, aparecerão novas oportunidades de transação tributária com parcelamentos maiores para que ele consiga aderir. É assim que aparece, basicamente, né, o protocolo administrativo de requisição de revisão do Copag. Obviamente, eu deixarei todas as informações desse contribuinte borrada nesse vídeo, até porque são informações confidenciais, mas é só para vocês entenderem, em suma, que em que pese exista uma determinação legal do Simples Nacional de que o parcelamento da dívida não possa ultrapassar 60 vezes, existe hoje um edital vigente em que contempla condições de parcelamento maiores do que 60 vezes. Porém, observadas as condições da capacidade de pagamento desse contribuinte. Então, após revista a capacidade de pagamento nesse caso, nós olharemos novamente as transações tributárias oportunizadas a ele e faremos uma adesão de forma que o parcelamento seja além daquele que está estipulado hoje para ele no portal Regulariza. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma forma. Estou à disposição para eventuais dúvidas e um forte abraço.